Gravando, agora sim. É super importante dizer que essa ação faz parte do projeto Ódio, Meu Amor, financiado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo e realizado em parceria com a Jasmine Produção Cultural, aqui muito bem representada pela Mariana Pessoa e Ana Cris Medina. E hoje é com muita felicidade que eu trago essas presenças ilustres, esses dois seres humanos que eu admiro muitíssimo e que são super importantes nesse meu processo aí de descobrimento desse afeto. Então, sejam bem-vindas. Maria Homem de Xandunker. Cheguei mais. Obrigada do convite. Muito legal com vocês. Demais. Maria, Christian, eu costumo começar a mesa fazendo uma pequena fala para contar um pouco desse processo, do porquê que eu resolvi gravar um disco com esse tema, porque o ódio, porque petróleo. Então, eu já começo dizendo que petróleo é uma metáfora que eu roubei de uma peça de teatro chamada Petróleo. E essa metáfora coloca esse afeto como esse líquido viscoso que fica sendo produzido debaixo de muitas camadas durante muito tempo e que, quando vem à tona, esse líquido é extremamente explosivo. A gente sabe o quanto de guerra, né? O quanto de disputa se tem em volta do petróleo, o quanto o petróleo é responsável pela poluição, mas também sabe que o petróleo muito... Desculpa, vou pedir para que as pessoas fechem seus microfones. Sempre acontece isso. Mas também dentro dessa metáfora dessa peça, ele via o petróleo como também combustível. E eu estava em análise, né? Estava descobrindo esse afeto em análise e saquei que eu precisava estudar um pouquinho de psicanálise, entender esses processos dos ódios, desses ódios, né? E foi aí que vocês entraram na minha vida, né? Nos vídeos todos que vocês disponibilizam, na literatura que vocês disponibilizam sobre isso. E dentro desses estudos da psicanálise, eu ouvia muito... O Christian tem uma fala muito boa, que assim, essa dose de ódio, existe uma dose de ódio que é importante para que a gente consiga transformar coisas. E eu, pessoalmente, né, entendi que para mim era importante sair desse estado de negação desse afeto e, sim, para compreendê-lo. Porque eu entendi que o ódio ele está numa região mais cinzenta. Eu não conseguia ver o ódio de maneira maniqueísta, sabe? É só ruim, ou tipo, ódio ao ódio, sabe? Ele está numa região muito cinzenta. E eu entendo por que ele só aparece para a gente de um jeito muito negativo. Porque quando ele aparece nos crimes de ódio, ele aparece agora nesses cancelamentos. Durante as eleições, a gente passou por um processo onde isso estava muito, muito, muito forte. Apesar de entender por que ele aparece aí, né? É óbvio. Eu fiquei muito pensando que a importância da gente falar sobre ele, justamente porque ele não é só isso. Então, na feitura desse disco, quando eu decidi que eu queria fazer um disco, eu descobri que ele ia chamar Petróleo. Na feitura do disco, eu fiquei pensando, ok, eu gostaria que fosse... eu gostaria de pensar, então, o ódio nesse lugar cinzento. Não queria o ódio maniqueísta. E para isso foi importante na decisão de que canções eu ia colocar, como que eu ia compor o disco também, porque me interessava e ainda me interessa como artista essa zona cinzenta, né? Não dar nenhuma resposta, e sim ficar levantando os questionamentos desse afeto. E me interessava também sair do privado e trazer esse afeto para o lugar do público. E para isso, essas mesas são super importantes também. Assim, eu descobri que quando eu fiz esse PROAC, eu falei, bom, além de levar o show para os lugares, eu preciso conversar sobre isso com as pessoas, ver quem mais está interessado em falar sobre isso, para que a gente pare de jogar esse afeto para debaixo do tapete, né? Para que ele pare de virar refluxo, para que ele pare de ser ressentido, para que ele pare
de explodir só, né? E possa também ser usado como combustível. E para mim, vocês são as pessoas perfeitas, ideais para falar do ódio. Então, eu parei por aqui com a palavra. Eu gostaria de pedir para Maria Homem começar. E ela, por favor, fique à vontade. A sala é sua. Depois o Christian fala sobre. E depois a gente ainda abre para a gente ter uma conversa aqui com as pessoas. Então, preparem pessoas, as perguntas, anotações, coisas que vocês têm vontade de perguntar e falar, para ao final da fala deles a gente abrir para todo mundo. Beleza? Maria, é com você. Eu preciso que você ative seu microfone, Maria. É mesmo. Obrigada pela palavra, pelo convite. E falando em microfone, a sala é minha, mas eu acho que você é host da sala. Se você conseguir fechar os microfones das pessoas, eu te agradeço. Menos o meu, por enquanto, que eu tinha fechado. Eu não sei direito fazer isso, mas eu sei que tem uma teclinha mágica que você já tira assim de todo mundo, porque eu estou ouvindo sons aqui, querendo ou não, tem sons, né? A vida é sonora. Então tem gesto, cachorro, gato, enfim, bebê, tem tudo aqui. Então, Eu estou pedindo para as pessoas. você trabalha com isso, né? Você trabalha com isso, né, Paula? Então, assim, obrigada do convite, obrigada também de fazer um trabalho que tenta justamente digerir esse afeto, né? Fazer esse processo alquímico, que é o que a gente quereria fazer com os afetos. Acho que é uma grande questão da psicanálise. E o Christian trabalha com isso, e também um amigo nosso em comum, que é o Vladimir Safatli, também, né, tem uma pesquisa, e acho que o Laboratório dos Meninos, o LATSP, também tem uma interrogação sobre, assim, como os afetos poderiam ser combustível e não só ficar girando na roda da repetição, né? Então, como virar esse ouro negro, né, do petróleo. É até aquele filme incrível, assim, é um ouro negro, pode vir a ser essa pimenta que dá impulso, né? Então, isso é a interrogação, né? Justamente como fazer girar o circuito dos afetos da forma menos louca possível, menos repetitiva, né? Então, essa é, sem dúvida, uma grande questão. Eu queria, né? Eu sei que eu tenho 15 minutos, vou tentar ser fiel aqui, mas eu queria pegar três bloquinhos, assim, três pilares, depois imagino que o Christian vá abrir, assim, vá por aí, mas só para dar um start aqui na conversa, né? Eu vou começar com o clássico, assim, vou chegar no contemporâneo e tentar ter ideias, assim, traçar mínimas hipóteses sobre o contemporâneo, mas antes eu queria voltar para a psicanálise mesmo, para uma ideia basal de constituição subjetiva, para a gente desmistificar tanto o amor quanto o ódio, né? Então, para falar de paixões, ou isso que a gente chama de patos, né? Então, assim, lembra que a gente nasce muito envolto, né? Muito confusionado com o outro. Qualquer um, essa relação o clichê, né? Mãe-bebê, o candidato-sujeito, grande outro, é sempre uma vesícula, né? Vamos usar os termos freudianos, é uma vesícula sensível, é uma bolinha ali que pulsa e que tem, né, aquele cordãozinho neuronal. Quando a gente faz ultrassom, é uma coisa tão incrível mesmo, que é uma coisa que, né, pulsa e rápido, né? É um barulho, a frequência cardíaca é altíssima, você é sensível, você está entendendo devagarzinho o que é dentro, o que é fora, e aí você vai muito envolto
por alguma coisa que é você, que não é você, que você nem sabe. Então, como a gente diz, a gente nasce numa coisa, né? Ou como diria o Freud, num isso, é coisa, é um it, como diria Clarice Lispector, é um it. E aí você tem um longo processo de formação do eu, que o Freud, né, usou aquela metáfora grega, né, do Narciso, que você se vê e se reconhece numa imagem de você mesmo, mas que é amparada pelo outro, ou pelo espelho, ou por uma alteridade semelhante, ou por tudo isso junto. Normalmente é uma imagem e é um outro, é um imaginário e é um simbólico que diz quem é você que está aqui, que está num real ali dessa vivência, que organiza essa vivência a partir desse eixo imaginário e dessa possibilidade de nomeação do simbólico, né? Então, assim, usando um pouquinho o Lacan, que eu estou indiretamente trazendo aqui, a gente vai organizando esse registro do real, né? A gente vai ordenando com as camadas simbólico-imaginárias que a gente tem para dar conta disso, né? Então, como é que a gente faz para separar, para ir formando esse eu que vai se diferenciando do outro? Aí que a gente precisa dessa pitada, né, de desconhecimento do que antes nos aprisionava, nos abocanhava, aquele período de indistinção, né? Como dizem até os ingleses, ou a psicanálise, né? Mais britânica, que a gente chama assim, né? Mas tem algo de um estado confusional, ou de indistinção, ou simbiótico. Tem muitas metáforas e subfases aí, que eu nem vou entrar muito no mérito, mas de alguma maneira a gente está misturado. A gente veio sem saber muito bem o começo, o bebê, né? Chupa o dedo, morde o peito, o pé, o brinquedo, é tudo um pouco. Aí ele precisa ir compreendendo que ele é distinto daquilo, ele tem uma outra posição no mundo sem ser esse caldo, essa meleca, né? Quase uma geleca confusional. E como é que ele consegue fazer isso? Aí ele precisa da separação, ele precisa do ódio, ele precisa do estranhamento. É muito importante você poder se estranhar. Você sabe quando essa expressão é muito interessante na língua. Você fala, tá me estranhando, né? Vai dar porrada, né? É muito bom, porque é bem isso, é o estranhamento da porrada, para falar, sai daqui, sai fora, eu não sou isso, eu não me reconheço nisso, eu sou outra coisa, né? Então, esse impulso de falar, eu não suporto isso, não gosto disso, não me alinho com isso, não me identifico com isso. Então, você vê, é justamente para fazer uma fundação de um eu que não estaria mais preso e presa desse momento inaugural onde você estava colado, onde você estava ou foi ou era identificado, justamente para você fazer essa ruptura, né? Tem várias maneiras de ler isso, várias fases, mas assim, tem um texto do Freud em particular, que eu vou só citar, que ele é interessante, que é justamente quando o Freud vai falar sobre os dois princípios, né, do funcionamento psíquico, e aí tem essa ideia de um eu-prazer, né, essa vesícula, né, esse pré-sujeito, vamos chamar assim, tem um eu-prazer, um moi, né, que ele é todo prazer e ele expulsa para fora de si tudo que seria não prazer. Então, essa é a nossa primeira forma de fazer uma existência. É da ordem da fantasia, é delirante, porque, né, tanto que isso
O Freud vai nomear isso de princípio do prazer, porque não existe um lado só prazer e um lado só desprazer. Mas a gente faz essa dupla operação. Olha que interessante. Prazer, desprazer, eu, não eu. Então, aí o que a gente faz? A gente faz essa equação tão louca, tão importante da gente compreender para fazer uma leitura mínima, né, de fascismos ou do contemporâneo, que é essa dupla equação que vai originar, então, eu, prazer, aqui na minha vesícula, né, que imaginariza um eu puro prazer, e fora o desprazer. É tudo que não me agrada, não sou eu, não gostaria, mas isso não sou eu, está projetado fora. Aí a gente entra naqueles mecanismos também arcaicos, né, de projeção e de introjeção. Então a gente rouba no jogo, digamos. Aí tudo que eu não gosto, tá, isso eu não gosto, isso chama impuro. Então isso é seu, isso não é meu, a impureza é sua. A fraqueza também não gosto. Eu sou pura potência, eu sou pura força. Então, fora. Eu sou, enfim, raça pura e forte, superior, ariana, você, rato, judeu, enfim. E aí a gente dá um passo na conversa. Esse passo que eu queria dar, essa primeira grande distinção, que eu acho muito importante, né, dessa pitada, né, de ódio, desse tempero, dessa força que ela é formadora em alguma medida, a gente pode ficar preso aí. Então, a gente fica preso num funcionamento muito arcaico, onde eu tenho que fazer cada vez mais esforço, cada vez tenho que ter mais trabalho, mais delirante para negar a realidade e para manter a minha fantasia eu prazer, não eu desprazer. Aí já é loucura, aí já é o delírio, aí já é uma fantasia ordenadora tal em que eu vou me juntar aos meus para negar o real, para negar, por exemplo, a existência de um vírus ou para partir para uma lógica da negação, porque é só a negação que vai deixar, enfim, nem vai deixar, mas é o recurso que você tem subjetivo para tentar manter esse, para simplificar aqui, princípio do prazer que funciona no mecanismo de fantasia, de negação. Tem vários mecanismos para você continuar nessa separação. Se tudo, só para fechar aqui, se tudo mais ou menos funciona bem e você não precisa ficar parado aí nesse funcionamento tão primário, aí você consegue elaborar e tirar os conteúdos que você projetou demais, pegou demais, de uma maneira mais fantasística, e você fala, tá, peraí, a realidade se impõe, não é que eu sou pura força e o outro é pura fraqueza, peraí, eu tenho a complexidade, e todos os objetos têm essa complexidade, mesmo o meu pai não é super-herói, eu não estou no lugar de super-herói, peraí, ou Deus não está no lugar, ou os deuses, então tá, então peraí, força e fraqueza para todos. Verdade e falsidade para todos, beleza e feiura para todos. De alguma maneira, a gente sai desse esforço, quase esquizoide, e a gente fala, ok, eu tenho no eu prazer e desprazer. Aí você dá um salto quântico, né? E para o Freud seria um princípio da realidade, e você fala, ok, eu vou funcionar sob outra matriz, que não só a da fantasia, da negação, dos mecanismos mais arcaicos de colocar todo bem aqui, todo mal ali, todo prazer aqui, todo desprazer aqui, enfim, e você fala, ok, vamos funcionar com outros recursos. Por exemplo,
é assim que a gente começa a pensar. Isso é tão importante, toda essa discussão, que o Freud vai colocar nada menos do que a matriz da capacidade de pensamento aí, que é diferente de funcionar sob a égide da fantasia. Então, você vai começar a poder ter outro recurso diante da realidade, que é um recurso duplo, né? É o pensamento, mas também é a ação. Porque se você fala, ok, tem um vírus, e não é só um chinês, não é só dele que quer me invadir, ou quer me, né? Ou se tem a moeda, ela tem um problema endêmico na moeda e na lógica capitalista, não é só do vil judeu que acumula o vil metal. Vamos compreender então melhor o que é a Bolsa, o que é a crise de 29, o que foram os anos 30, como fazer face às crises sistêmicas do capital. Vamos compreender a realidade de uma forma mais complexa? Não é que o bem é meu e o mal é teu? Então, como é que a gente pode fazer para compreender essa complexidade do real? Aí, a gente vai poder pensar e agir. É uma ação que eventualmente transforma o mundo, né? Que o Lacan até teve um tempo que o Lacan se fascinou um pouco pelo poder de uma fala que transformaria, assim como Freud, né? Uma fala plena, vamos chamar assim. Haveria fala vazia, fala plena. Aí o Lacan também desconfiou, assim como Freud desconfiou, né? E saiu um pouco, né? Ele foi além do princípio do prazer. O Lacan, de alguma maneira, publicou um trabalho lindo, né? Foi por uma direção muito interessante, que é do ato analítico. Então, é aquele ato analítico no enquadre, né, do consultório ou no mundo, é um ato que pode propor uma outra posição para o sujeito, uma outra posição para todos nós. Então, o ato, ele também pode ser transformação, né? Então, você vê como a gente está, eu estou aqui, né, só para voltar, fantasia, negação, né, uma divisão um pouco, né, muito binária, bem e mal, prazer e desprazer, para um lugar de mais complexidade, onde a gente possa ter alguma imagem para ajudar a gente a sonhar, pensamento e ato, que podem eventualmente construir um outro jeito de viver, né? Uma outra podem incidir na realidade ela própria, na materialidade dos corpos, das coisas, né? Então, como é que a gente poderia acatar o que a gente não gosta e eu poder ter o direito de odiar para saber mais o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, aquilo ao que a gente se alinha, né? Como uma interrogação numa via desejante. Quem sou eu, né? O que me pega, o que me irrita? E essa é a parte interessante do ódio, né? Essa é a parte que pode eventualmente dizer de você, saber um pouco de você, não para fazer alinhamento de massa, né? Fazer uma regressão subjetiva também e social para um funcionamento de massa naquela gosma do amor coletivo, né? A um líder, a um modelo identificatório, e um ódio igualmente coletivo, massificado para tudo aquilo que é um não grupo, não eu, projetado para fora desse conjunto, né? Então, são funcionamentos igualmente primários que a gente vê hoje em dia, né? Que aí a gente diz, já virou meme, né? Já virou, o xiste contemporâneo chama meme, mas é culpa do PT. Então, a gente tem esse objeto levemente fóbico e paranoide ao mesmo tempo, um objeto de ódio, de projeção de todo o mal. Que aí a gente tem a arte do marketing, a arte, né,
de como é que a gente vai fazer os mercados sentirem de modos muito sofisticados, né? Cambridge Analytica e derivados, o dilema das redes, como é que a gente vai insuflar, colocar essa faísca de afeto para um grande número, né, de pessoas. E aí eu queria fechar só com também uma pequeníssima, né? Vou fazer uma síntese aqui de centenas, milênios em um minuto, mas de alguma maneira, lá atrás, né, com os gregos, a gente tinha as grandes figuras das fúrias, né? Ou, enfim, como é que a gente tinha essas forças transcendentais que entravam e tomavam as pessoas e desvairavam as pessoas, ou a fúria, ou mesmo a ira como fazedora, né? É o início da Ilíada. É muito importante, isso é o verso que abre a Ilíada, é o que move Aquiles e que faz a guerra de Troia, que faz construir e que faz a expansão grega, né? E depois a gente tem toda essa análise já clássica, né? Da Metis para Nemes, como é que a gente vai em Ulisses ter a volta desse afeto para a astúcia. A lógica do bem e do mal, do eu contra o outro, de um lutando contra o outro, vai se perpetuar para sempre. A gente tem que ter uma estratégia para dar conta de barrar isso, e a estratégia é o cavalo de Troia, né? A astúcia de Ulisses, que vem e interrompe isso e vai... Enfim, é bem mais complicada essa discussão, mas a gente pode abrir essa conversa, mas assim, depois disso, né, a Menes, a Metis, a gente tem, né, a ira, a fúria, o ódio, e a astúcia, a inteligência, a política. A gente entra, né, naquele, quase assim, vamos dizer, uma repressão cristã desse afeto como um grande pecado, inclusive é um dos pecados capitais, né? A gente não pode ter a ira, ela é barrada, e a gente vai fazer a fundação de uma narrativa de amor, o imperativo do amor e a demonização da ira, que não funcionou. Se a gente ficou uns 2000 anos nisso, agora a gente está vendo que não funcionou, e está na hora, talvez a parte interessante do que a gente esteja vivendo é, quem sabe, fazer uma interrogação sobre, afinal, o que é poder sentir, e como é que a gente vai, então, em vez de interditar, né, o corpo, o sexo, a ira, vários outros afetos, como é que a gente vai subjetivar? Como é que vai elaborar? Como é que vai deixar isso poder ser sentido e atuado, ou melhor, colocado como um tempero do ato da melhor maneira possível. Enfim, isso é só para dar um start aqui na conversa, sintético, cada parte dessa poderia, né, detalhar um pouco mais, precisar, mas aqui fica de uma forma ampla, só para dar o pontapé inicial da bola. Obrigada, Maria. Christian, a sala é sua agora. Eu acho que ele está sem microfone. Sem microfone. A fala é minha, a fala é nossa, a fala é de quem vier. Obrigado, Paula. Muito legal te ouvir, Maria. Companheira querida de tantos anos, né? De conversas. Muito legal, estamos aí nesse diálogo, né? E queria começar com essa expressão da Paula, né? De que o ódio é o perdão vestido de pecado, né? A Maria terminou a fala dela com isso que eu concordo bastante, né? De que tem
tem um fracasso histórico nas coisas que a gente tentou fazer com o ódio, né? Suprimi-lo, desautorizá-lo, vesti-lo de pecado, né? E com isso parece que o ódio ele foi adquirindo matizes e poderes que talvez ele não tinha no começo, né? Como diz a Paula, né? O irmão rejeitado do amor. E essa rejeição, acho que ela é muito, muito importante para a gente entender a economia do ódio, né? O ódio ele envolve uma repulsa, né? Como a Maria falou, ele envolve um processo de expulsão de si, de separação de si, de colocação no mundo daquilo que é desprazeroso, que nos desagrada, né? E que seria, então, nesse sentido, o inverso do amor. Né? Mas é um inverso não simétrico. Né? Aqui valeria a pena lembrar assim, que o Lacan faz uma distinção entre o amor e o ódio. Ele diz que o amor está entre o imaginário e o real. E o amor está entre o imaginário e o simbólico. E o ódio está entre o imaginário e o real. Ou seja, de certa forma, o amor tem uma impotência em relação ao ódio. O amor, por mais que ele se realize em palavras, o seu horizonte de conclusão é a verdade. Acho que é um beco sem saída se perguntar pelo amor real. Esse amor que estamos vivendo é real? Não. Eu acho que, em geral, quando a gente faz essa pergunta, a gente quer saber qual é a verdade desse amor. O que significa qual é a potência desse amor, qual é a potência transformativa desse amor, até onde ele vai. Isso é diferente do que se passa com o ódio. Ou seja, são irmãos, mas não gêmeos. Porque no ódio está em jogo algo de real que o amor não tem. Isso talvez combine com o que a Paula diz, né? Ele é indisfarçável, diferente do amor. Ou seja, o amor a gente disfarça, o ódio não. O ódio ele traz um nível de autenticidade, de colocação em jogo do ser falante que, vamos dizer assim, parece mais forte que o amor. Eu acho que isso remete a um texto que a Maria trouxe, a uma problemática que a Maria colocou em torno das oposições possíveis ao que o amor está submetido. Freud dizia, o amor é uma pulsão diferente de todas as outras, porque ele não tem só uma inversão da atividade, né, amar, e do seu desejo de inversão, ser amado, passividade. Ele também se inverte com o ódio, e daí, então, é muito feliz essa expressão, né, de que eles são irmãos, mas que eles se misturam. Né? Então, Lacan propôs essa ideia do amor-ódio, é uma mistura do amor com o ódio, e que é a segunda forma de oposição. A terceira forma de oposição é entre o amor ou o ódio e a indiferença. Eu acho que um grande tema, assim, para entender o ódio contemporâneo, a função política do ódio nas comunidades, nas formas regressivas de autoridade, na maneira de entender repactuações, né, de tipo digital, e pensar como o ódio procede da indiferença. Né? E é essa oposição que o Freud dizia, essa é a real. Né? A oposição ativo-passivo e a oposição da ambivalência, amor-ódio, não são oposições reais. Ou seja, aquela que realmente toca daquilo que as coisas são feitas é a oposição entre amor ou ódio e indiferença. De fato, a indiferença no reconhecimento das nossas diferenças, né? A indiferença no âmbito da raça, da desigualdade social, dos gêneros, né? A indiferença com relação ao sofrimento do outro, a indiferença a reconhecer no outro a sua economia própria de afetos e a sua dinâmica própria de desejos, mais do que nunca desencadeia uma espécie de política espontânea do ódio. Né?
O ódio, portanto, estou argumentando aqui, é uma maneira de se fazer existir, né? É uma maneira de criar voz ali onde só tem deserto. É uma maneira de marcar um real, né, que não se consegue produzir por outra via ou de outra maneira. Tá? Acho que isso vai aparecer também nas formulações da Paula, quando ela diz assim, o ódio é fome de granito. Né? O ódio é alimento dos malditos. Né? O ódio é memória de pedra. Vejam só, a ideia de solidez se insistindo aqui, né? A ideia daquilo que não se dilui, aquilo que se alimenta, né? Que permanece em pé, apesar do outro. Né? A vingança, a cólera, que é uma das versões, né, do ódio, associadas com o que, historicamente, para os filósofos latinos? Com a patologia do poder. Né? Quem é que se encoleriza? É aquele que acha que tem mais poder do que tem. E que, portanto, grita, fala uma oitava acima, ou então intriga, ou então ataca, né? A ponto de tornar isso uma espécie de alimento para a alma. Né? É um alimento que o quê? Que faz existir. Né? Um alimento gozoso, um alimento que diz assim, assim como o outro não precisa de mim, eu não preciso do outro. E eu vou mostrar que eu não preciso do outro, odiando o outro. E quanto mais eu pratico isso, mais o outro existe, consiste, avança sobre mim, cria efeitos paranoicos que demandam mais ódio. Né? Ou seja, há uma espiral do poder, né? Que está ligado à inflação do ódio, está ligada à mais-valia do ódio, à extração de ódio a partir do ódio. Né? Isso a gente vê, né? O prazer de odiar, né? Os haters, o prazer de produzir-se uma espécie de efeito de purificação. Né? Quando a gente diz assim, não, o outro pecou, o outro errou, o outro... E nesse juízo, o ódio se destila, o ódio se reproduz, o ódio cria essa espiral ascendente. Estou falando isso para comparar com uma espiral descendente do ódio, que é aquela que eu gosto mais, que é aquela na qual a gente vai enfrentar, né, na clínica com muita frequência, aquelas pessoas que não conseguem se separar porque não conseguem odiar. Porque se interditaram, rejeitaram, né, o ódio como um afeto pecaminoso, maligno. Né? Um afeto que eu não autorizo em mim mesmo, é afeto errado. Não é certo sentir ódio. Né? Particularmente de alguém que, em alguma medida, nos amou, nos ama, por quem a gente tem uma história. Né? Eu acho muito difícil se separar sem uma grama de ódio, ou uma libra de carne, né? Como dizia o Lacan, uma libra de ódio. Libra é o peso suposto do coração. Né? Se você não for capaz de colocar uma libra de ódio na tua relação de amor, eu acho que você vai ter problemas, né? Problemas para se separar e, eventualmente, problemas eróticos. Né? Tem um livro, Gérard Pommier, muito interessante, chamado O Bom Uso Erótico da Cólera, né? Onde ele vai dizer assim... Justamente, né, olhando para a tradição política, porque o ódio cria uma espécie de potência artificial, de potência ilusória, de potência a partir do que não está lá, que odiar é frequentemente uma maneira de se criar uma ação assim afrodisíaca, uma ação de erotização do outro de si, de conferir-se potência. Né? Quando a Maria Homem falou, né, desse tempero do ato, achei lindo essa colocação, né? O ato tem que ter um tempero. E esse tempero, eu diria assim, é um pound de ódio, é 2 gramas de ódio, porque isso pode tornar, enfim, as nossas relações melhores do que elas são, né? Pode tornar suas relações com uma pitada de real, que às vezes só o amor não tem, né?
isso pode tornar a nossa experiência humana um pouco mais autêntica. Tá? Porque o que acontece, aí dando prolongamento para o que a Maria colocou, quando a gente assim separa, né, aqueles que são objeto de ódio e aqueles, como eu, que são objetos de amor. Né? O que vai acontecer nesse circuito? Idealização. É muito comum que a espiral ascendente do ódio tenha que ver com a formação de, eu diria, formações reativas, né? Mas a gente pode dizer assim, de altíssimas cotas de idealização. Então, eu odeio aquele que pisou fora da linha, porque, no fundo, ele tirou de mim a idealização que eu tinha dessa pessoa. Tá? Quantas vezes a gente não escuta isso no consultório? Ah, e daí ela se revelou. Ah, e aí ela tirou a máscara. Aí a verdade você fez. Né? Quer dizer, é o ódio, né? Vindo para dizer, aqui essa pessoa parou de me enganar. Mas, no fundo, trocando em miúdos, aqui essa pessoa atacou a minha idealização. Né? Aquela montagem, né, feita do ser supremo em bondade, em perfeição, né, que as formações narcísicas contemporâneas elas são ávidas, né, por instrumentalizar, né, por monetizar. Então, um dos efeitos colaterais que a gente não vê da cultura do ódio é a cultura da idealização. Né? A cultura que a gente vai encontrar, inclusive nos discursos, né? Não sei se vocês já acompanharam, daqueles que cometeram crimes, que estão na prisão, daqueles criminosos contumazes, né? De assassinos. Né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de escutar pessoas assim falando. Né? E o que se destaca, claro que são muito diferentes entre si, mas uma tônica não é o ódio. Não é eu odeio a espécie humana, eu sou malvado e pico todo mundo. Isso você sabe que pode vir ali. Mas o que aparece em primeiro plano é absoluta idealização. De si, do outro, dos seus familiares, do que poderia ter sido, do que... Christian, você ficou sem som. Opa! Voltou. Então, voltou. A idealização é extremamente perigosa porque ela fornece esse solo de fermento, né, para o ódio. Né? Esse combustível, esse petróleo, né, que torna o ódio perigoso, o ódio desmesurado, né, que leva a gente a híbris, a ultrapassamento, que leva a gente à convicção, à certeza. Né? O sujeito tomado pelo ódio, ele é um sujeito que se empodera porque ela está sentado numa convicção não dividida. Tá? Numa convicção de que sobre mim eu não sei, sobre meu desejo talvez, mas sobre o outro, esse eu tenho certeza. Né? Isso me orienta, isso cria um sentido para a minha vida. Isso cria um contra quem lutar. Né? E eu voltaria então a esse tema aí, propondo a gente discutir, que é assim, de como o ódio, no fundo, parece ser assim um antídoto mais óbvio e mais incorreto para a experiência da indiferença. Né? A indiferença com patologias do reconhecimento, da indiferença como efeito colateral da cultura de condomínio, da cultura hiperindividualizada, né? Da nossa impossibilidade de assim compartilhar a mistura, né? Voltando aí à ideia que a Maria trouxe também. Então é isso, gente, vamos conversar. Demais, Christian, obrigada. Obrigada, Maria e Christian, pela fala. A gente já tem aqui umas perguntas que o pessoal foi colocando no chat durante a fala. Eu vou falando todas aqui e a gente vai conversando sobre. A Anabela perguntou para a Maria e para o Dunker, né, para os dois, o ódio enquanto energia e força pode ser canalizado de modo construtivo? Se é que isso é possível. Ela
pergunta isso. A Paula fala, boa tarde, Maria, sobre o conceito do paradoxo do poder, onde ele nos forma e, ao mesmo tempo, nos submete como pessoas que lidam com opressão há tanto tempo e violências simbólicas se reconstituírem como sujeitos. É possível? Acho que eu li mal, Maria. Está aqui no chat, de qualquer forma, desculpa. E a Adriana depois fala, uma mãe que não é ouvida pelos filhos e se faz existir pelo ódio, raiva. E depois a Dani, não sei, não importa, a Dani Vasconcelos, quer dizer, importa, não sei. Christian, em qual texto de Lacan eu consigo essa leitura de amor-ódio e indiferença? Vamos lá, vocês querem começar, gente? Maria, Christian, fiquem à vontade. Eu vou começar aqui só um pouquinho, que é bem interessante mesmo essa ideia, né, do que o Christian pegou aqui, do Lacan, essa enamoração, né, que é justamente esse né, que é ódio e amor. Então, o processo não é só o amor-ódio ou amor-ódio, enfim, tem toda essa conversa sobre a tradução, mas esse enamor, né? Mas o processo que eu acho mais interessante, que é esse enamoração, porque de alguma maneira, embora a gente não saiba e a gente às vezes até recuse conscientemente, tem algo da paixão que ela tem que ter essa gota, ela vem junto com a potência de sentir, de sair, né, dessa grande paixão que é também tem algo de uma poder ficar indiferente, é um processo também. E muitas vezes é um processo que está a serviço de poder odiar. Então é bem complicado então é bem interessante mesmo essa parte da discussão e tá aqui, que é assim, como é que você pode colocar o outro num lugar de sub-humano ou de bandido, como a gente diz hoje, ou de alguma coisa não válida, você é menos que um sujeito, para que eu me autorize a odiar e exterminar, né? E de alguma maneira, quando a gente se apaixona, a gente é tudo menos indiferente ao outro, né? Tanto que se você está em dúvida, se você gosta, só veja isso. Quantas vezes você vai olhar no celular para ver se tem mensagem? Nem preciso te falar que você viu uma, né? Então, até dá para fazer uma escala, assim, matemática, enfim, modelo, né? Quanto você é pautado pela consciência da presença do outro, né? E quando é que aquele outro te incomoda tanto que você não consegue ficar indiferente. Então, olha que curioso. O amor é a não indiferença. E a cura do ódio é a indiferença. Porque te atormenta odiar aquele monte de judeu na minha terra, ou aquele monte de árabe na minha mesma terra, que de fato é minha. Claro, é uma questão muito complicada, mas só para assim, lançar aqui um dardo aqui na conversa, e que vale para o Brasil também. A gente vai só conseguir viver e partilhar terras ou muros sagrados quando for indiferente. Quem é o cara que está lá? Se é homem ou mulher, se é branco e preto, quem é que está na praça, quem é que está dentro ou fora do condomínio, eu vou precisar menos cerca, né? Se o cara é rico ou pobre, se é árabe judeu, se é misturado, tanto faz. Quando a gente chega, então eu colocaria aqui até não sei o que o Christian acha, estou provocando um pouco, até uma ética da indiferença para a cidadania plena. Mas não é uma indiferença que inadifique o outro, mas a indiferença nos atributos identificatórios.
O que é super complicado de falar isso também, que a gente está no auge das políticas identitárias e dos lugares de fala e tudo mais. Não para agora como estratégia na guerra, que a gente ainda está, vamos dizer, nas batalhas, mas como formação subjetiva e lógica, é assim, eu estou feliz de fazer essa mesa, e tanto faz se Christian é homem ou mulher, e se Paulo é homem ou mulher, e se Dani, que fez a pergunta, é homem ou mulher. Para mim, que gosto de pensar as ideias e tentar estar aqui, enfim, meu Deus, que mundo louco é esse? Onde que estamos? Que país é esse que não é para principiantes? O que é Brasil? O que é 2020? O que é aquele debate que eu vi ontem entre os VPs lá americanos, ou aquele mais louco ainda que eu vi há 7 dias? Eu quero pensar isso, e assim, realmente, eu quero poder pensar com qualquer um. Então, acho que a gente teria que poder ficar nesse fio da navalha, sabe? Entre o amor, o ódio e a indiferença. Aí é complicado, mas é quase achar um ponto ali no meio do nó borromeano, vai, para usar um pouco de... Agora, isso é só para começar o debate, claro, aí eu gostei também, né, quando o Christian vai lá, quando a gente vai para a discussão sobre poder, e que é dos romanos e é dos gregos também, que é nossa, né, é a base da filosofia política. A gente precisa muito odiar como forma de se iludir da potência. Então, quando a mãe precisa se fazer escutar através da ira, ou do chilique, ou perdi o controle, ou o aluno, ou o parceiro, ou o casamento, aí eu te diria de qual posição você fala, para que você seja sempre não escutado. Claro, o mundo é cruel, não é que o mundo está disposto a escutar a gente, não necessariamente, não tô tirando o peso do mundo, mas assim, acho que uma questão analítica é qual a nossa posição, né? Sempre, todas essas questões que estão aparecendo aqui, né? Enfim, vamos lá. Christian, se você quiser dar continuidade, aqui, de qualquer forma, no bate-papo, a galera vai colocando aqui as perguntas e a gente pode ir falando sobre elas todas. Eu ia continuar um pouco o que a Maria estava colocando, porque esse discernimento sobre o ódio eu acho realmente difícil de fazer e fundamental, porque, no fundo, a gente tem, de um lado, o narcisismo das pequenas diferenças, né? Em que somos todos nós, mas uns são mais nós do que os outros, né? Somos todos iguais, mas tem esse aqui que tem um traço a mais que eu invejo, que eu odeio, que eu me vingo e etc. Né? Isso que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, ele tem uma cura, né? Que é a indiferença. Tem que começar a desenvolver em si a sua capacidade real, não adianta fingir, como diz a Paula na música, sua capacidade real de ser indiferente aos traços imaginários do objeto, para poder compartilhar, como disse a Maria, uma experiência conjunta com ele, né? Para que ele se torne, vamos dizer assim, objeto de um trabalho comum, de um horizonte de desejo, de um conflito de desejo que seja, né? Mas quando a gente está no narcisismo das pequenas diferenças, precisa trazer indiferença. Mas a gente, ao mesmo tempo, sofre com o que eu chamaria de um narcisismo das grandes indiferenças, né? A indiferença à pobreza, indiferença à desigualdade social, indiferença à condição racial minorizada, indiferença a etnias que são silenciadas, indiferença a gêneros que são subrepresentados, né? Então, como é que você trata essa grande indiferença? Trazendo o quê? Diferenças, né? Você precisa de um reconhecimento simbólico do valor transformativo da diferença, né? Agora, qual que é o truque? Não é a mesma coisa. A diferença de um lado não é a que você precisa do outro.
e a que está faltando do outro não é a que você tem no um. A chance da gente juntar as coisas numa grande colisão, vamos dizer assim, explosiva, é total. É total, porque acho que não fomos muito, pelo menos no Brasil, né, assim, formados para compartilhar diferenças, para olhar a diferença como alguma coisa que nos enriquece, né? Para olhar a diferença como uma tarefa comum, como um desafio. A diferença, ela é assim, ordenada, ela vira hierarquia. A pergunta sobre onde o Lacan fala do amor-ódio, amódio, em vários lugares, no seminário 8 sobre a transferência, no seminário 20 sobre o amor e o gozo também, né? É uma invenção que vai assim, acompanhando a obra do Lacan, né? Mas ela diz respeito à inversão de conteúdo, né? A pulsão vira de conteúdo, e ela teria uma matriz, né, muito importante para a gente entender a gênese das relações de autoridade. Ela teria essa inversão, ela teria uma gênese ligada a, assim, aquela autoridade que a gente ama e que, quando nos contraria, a gente odeia. E daí a gente, bom, mas então, afinal, você ama ou odeia essa pessoa? As duas coisas, ambivalência. Não aguento essa ambivalência, né? Não consigo viver com essa ambivalência. Então, eu pego isso aqui e separo, idealizo e jogo para um outro lado. O que é isso? É uma patologia da relação de autoridade, né? Que está se desenvolvendo aí em torno do ódio, né? Então, para a gente poder pensar outras relações de autoridade, precisaríamos integrar um pouco mais dialeticamente o ódio na história. Obrigada, Christian. Acho que a gente talvez possa se encaminhar, apesar de eu não querer, a gente possa se encaminhar para o fim. Então eu vou dar uma leitura assim nas coisas que pintaram aqui no chat, e aí eu vou pedir para vocês responderem o que vocês quiserem, e aí a gente encerra. Pode ser? Tudo bem para vocês? Então, o Guilherme disse que ele não entendeu exatamente a coisa do amor o amor não é real. Como assim? O Gabriel perguntou: nós cativamos em nós mesmos o ódio ou é o outro? E se for o outro, isso não seria culpar o outro? A Juliana perguntou: onde se localiza o dito amor à pátria? Lucas, essa relação do ódio disfarçada por indiferença pode ser considerada como uma espécie de narcisismo primário, um tanto quanto infantil? Se o conceito de humanidade existir, Tatiana pergunta, é o ódio a base dessa humanidade ou o amor? Helena, qual a relação do preconceito com o ódio, em específico a homofobia? E aí, nossa, gente, pintou muito a pergunta aqui. Ó céus. Leandro, segundo a concepção de Spinoza, o amor é a alegria acompanhada de uma causa exterior. Como ser o que somos dentro de uma sociedade que faz com que tenhamos que lutar para sermos o que somos? Enquanto as diferenças são negadas, elas deveriam ser a base para a construção da nossa sociedade, certo? Por que a ódio e ignorância em cima do gozo do outro? Pois o ódio separa e, teoricamente, daria suplência à diferença e cria-se o amor? Para dar cabo a essa angústia do outro? Por que as relações homoafetivas não são aceitas quanto ao ouvir a palavra do feminismo, né? A mesma coisa, não pode existir, né? Entraria na misoginia e a famosa frase dos homens dizendo: só escuto se for homem falando. E aí, acho que eu vou finalizar aqui. A indiferença numa ausência de emoção? E sim, onde fica a aceitação? Nossa, é muita coisa, né, gente? Vamos tentar. Paulo, eu tenho uma sugestão logística, não sei o que vocês acham, não sei como está o tempo do Christian, mas eu tenho aquele tempo muito regrado, então eu estou assim, eu tenho que atender às 6 horas, então eu estou -4,
tudo bem, dá para dar um... Agora, tem muita pergunta, mesmo que a gente quisesse, assim, é outra mesa, né? Ou é... Agora, eu posso só falar uma linha e aí eu deixo vocês aqui com o Christian. Christian, o que você acha? Eu tenho que gravar o Café Filosófico 10 minutos. Eu também não Então, consigo. a gente encerra, gente. A gente encerra. Também tá... Cris, em relação... Então a gente fala um minutinho, então vamos um minutinho para fechar, né? Que é bom também, assim, eu diria que tem duas coisas para a gente separar um pouco as tonalidades, sabe? Como se fosse em música, para agregar um pouco essas coisas que vêm, mas assim, homofobia ou, né, o machismo, esse tipo de coisa tão importante para a gente conversar, né? Então, tem muito a ver com uma certa idealização, uma certa ideia, até esse conceito, né, tão interessante de falo. Então, a gente, na verdade, coloca um lugar como a legitimidade de um certo lugar está aqui. Qualquer coisa que não estaria aqui está fora, então eu já destituo. Volta lá naquilo que eu colocava no começo, né? Aquilo que é um eu prazer. Tudo que está fora desse lugar de prazer ou de ideal, vou juntar aqui esse conceito de ideal, né? Tudo que estaria fora desse lugar de idealização eu não sustento. Então, eu faço mecanismos de expulsão. E o que é a queda disso, né? Quando alguma coisa faz fissura nessa representação, nessa ordenação de eu prazer, eu ideal, e outro contra-ideal, sub-ideal, sub-humano, não válido, o ódio é quando alguém atrapalha esse meu sistema. E ele é duplo, ele é sinal de que o meu sistema não se mantém, de que não é supremacia branca e o resto, de que isso não funciona, porque eu vejo, por exemplo, um cara que é branco e que é um canalha, e um cara que é negro, que eu mesmo vi que é incrível. Eu mesmo comecei a pensar isso, eu mesmo me baguncei. E eu falei, meu Deus, meu sistema vai pirar, peraí, eu não posso deixar ele pirar e eu tenho que odiar. Né? Então, é uma defesa também para que eu quando eu me deparo com a fissura no meu próprio sistema, eu ideal, o outro contra-ideal. Um outro ponto é que, às vezes, esse sistema em si, ele também esconde coisas que eu sou e que eu desejo, ou na linha, né, da identificação, ou na linha do desejo. Então, eu preciso odiar o outro que é gay, ou que é trans, ou que teve a coragem de mudar seu corpo. Não é que eu queira ser gay ou queira ser trans, mas eu, de alguma maneira, passou um pensamento na minha cabeça que logo eu bati nele e deixei muito inconsciente e atuei num ódio. Por quê? Porque ele diz de algo que eu admiro. Ele também bagunça o meu sistema. Ele diz do meu desejo. Então, eu acho que tem essa função do ódio como sinal, né, como aquilo que ocorre, que é o fenômeno, né, quase sintoma, como a gente diz, né, a febre é sintoma de, tem alguma coisa que pode dizer de você. Então, acho que isso também é interessante da gente diferenciar e até cada um levar essa pergunta, né, o que me irrita? O que me tira do sério? O que, né, é uma coisa que eu amo? É uma coisa que eu desejo? É uma coisa que eu invejo? Que eu quereria para mim também? É algo que eu admiro? Sempre vai ter um lado que revela um pouco qual é teu sistema de pensamento, né? Essa quase cosmovisão, né? Ideologia, e de alguma maneira quem é você naquele íntimo, né? Inconsciente, que aspectos tem de você. Então, acho que pode ser uma via possível de descoberta, né? De investigação.
Demais, Maria. Obrigada. Maria, se você precisa ir, por favor, eu não vou te segurar Eu mais. preciso, mas eu vou ouvir um pouquinho. O Christian vai falar 1 minuto. Eu falei que ia falar 1 minuto, acho que eu falei 4. Falei uns 7. Olha só que absurdo. Vai lá, Christian. Então, vou começar dizendo assim, que a gente tem 2 tipos de indiferença, e um deles não significa a ausência de emoção, mas a aceitação incondicional de todas as emoções, de todos os afetos e de todos os sentimentos. Né? Então, elas são indiferentes do ponto de vista da sua incidência. Não tem um que e os outros que seguem. Né? Não tem uma espécie de hierarquia. Tá? Essa hierarquia, ela frequentemente, dos afetos, frequentemente está ligada a um afeto que entrou aqui colateral na nossa discussão, que é a culpa. Tá? Um grande distribuidor, né, um grande coletivizador do ódio para os outros é o ódio que a gente sente em relação a si mesmo. E esse ódio em relação a si mesmo, ele é vivido, né, diz o Freud, como Schuldgefühl, né, como um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa que não tem nada a ver com o que você consegue reconhecer como que você tenha feito ou que caracterize a tua existência. Né? Ou seja, tem algo que é sentido como inadequação, que é algo que é sentido como imperfeição em relação a si. E isso gera um ódio tramitado como culpa. Né? Isso gera um tipo de culpa destrutiva que você, em geral, vai lidar como? Mandando para fora, mandando para os outros, procurando incansavelmente um destino para a culpa, que é a deflexão do ódio que a pessoa sente em relação a si. Né? E isso é complicado de tratar. Né? Nos remete à consideração de que o amor, ele não é que ele não seja real do ponto de vista da realidade, né? Mas ele não é real do ponto de vista do conceito lacaniano de real. Né? O amor, ele gravita entre a potência e a impotência. Há amores mais potentes e amores menos potentes. Né? O ódio gravita entre o possível e o impossível. Né? Elas têm gramáticas distintas. Por isso que, vamos dizer assim, a indiferença tem uma valência contrária em cada um desses casos. Então, quando a gente fala na humanidade, que foi levantada aqui também, acho que valeria a pena assim considerar como a humanidade é muito mais, vamos dizer assim, heterogênea do que a gente pensa, do ponto de vista da partilha social dos afetos, né? De como a gente é afetado, de como a gente traduz esse afeto em emoções e de como a gente constrói outra coisa, que são sentimentos. Né? O ódio, enquanto um afeto, ele tem lá a sua periculosidade. Mas quando ele vira um sentimento social, quando ele vira assim, um modo preferencial de interpretar o outro, de gerir traços, de antecipar significações, se torna uma máquina mortífera. Né? Gente, muito obrigada, Maria, Christian, por vocês terem aberto essa brecha na agenda de vocês para compartilhar com a gente tanta coisa importante e trazer à tona, né, deixar escoar esse assunto que é tão importante como, né, esse afeto que desmembra em muitas outras coisas. Muito obrigada, obrigada, obrigada a todas as pessoas que estão aqui. Tchau, gente. Obrigada, Paula, Christian, a Tchau, todos. Maria. Foi um Tchau, prazer. Até a Tchau. próxima. Até. Amor, Tchau. né? Tchau, tchau. Tchau, Maria, obrigada. Gente, eu sou a pessoa que apaga a luz, tá bom? As pessoas que me perguntaram, vai estar disponível ainda hoje já no meu canal do YouTube, essa conversa. Os amigos que não puderam estar aqui hoje, a gente manda para todo mundo, para que todo mundo possa participar dessa discussão, né, que é tão importante. E muito obrigada a vocês que vieram. Peço desculpas de ser tão pouco tempo e não conseguir botar a pergunta aí, né, e compartilhar a conversa com mais gente, né? E é isso, gente. Muito obrigada. E até... Obrigada por esse espaço, Paula. Imagina, muito obrigada. Você. Até. Obrigada, um beijo. Um beijo. Obrigada.
Anabela, tá onde você, Anabela? Da onde é esse? Estou um bocadinho longe, estou em Portugal, Paula. Eu tenho família em Portugal. Meu primo deve estar por aí, inclusive, o Pedro. Pois, se calhar até está bem perto de mim. Ah, provável. Aqui é muito pequeno. Foi um prazer, Paula, e muito obrigada por esta oportunidade. Está bem? E quando vier cá a Portugal, quem sabe não tomamos um café. Português toma café a toda a hora. Eu também tomo café toda hora. Então vai sentir-se em casa. Espero que Um beijo. Obrigada. Um beijo. Tudo de Tchau. bom.